amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com a Manuela Soares. Muito obrigada, Manuela, por aceitar o nosso convite na noite de hoje. Manuela é trabalhadora da FEB e falará hoje sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade na noite de hoje de estarmos reunidos em seu nome, que possamos apreender todo o conhecimento que nossa irmã nos trará. Agradecidos mais uma vez, que possamos trazer paz aos nossos corações e nos conectarmos com a espiritualidade. Que assim seja. A palavra é toda sua, Manuela. Obrigada, Renata. Olá a todos e todas. Quero agradecer, essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, estudando, refletindo um pouquinho sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, Então, que Ele nos abençoe, nos inspire. E aí, então, como a Renata já disse, as nossas reflexões vão ser sobre o Evangelho, no capítulo 23, Estranha Moral. E aí, para ajudar nas nossas reflexões, nós vamos aproveitar um pouquinho das contribuições do Arthur Valadares, numa palestra que ele deu no canal do NEP, Paulo de Tarso, no YouTube, E a palestra se chama Não Vim Trazer a Paz, mas a Espada. E também as orientações de Emmanuel, em algumas obras psicografadas pelo Chico, sobre os versículos utilizados no capítulo e também sobre as duas cartas enviadas a Timóteo por Paulo. Então, a gente começa falando sobre o título do capítulo, Estranha Moral, que é um título que vem representar um pouco os nossos possíveis questionamentos, que a gente poderia fazer sobre algumas falas que são atribuídas a Jesus nos evangelhos, que à primeira vista parecem um pouco chocantes e contraditórias com o que ele vem nos trazer em vários outros ensinamentos e na sua vivência e prática, Por exemplo, quando ele vai dizer lá então em Mateus, capítulo 10, versículo 37, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Ou então também em Mateus, capítulo 19, versículo 29, quando ele diz: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna, que são os versículos que são trazidos neste capítulo do Evangelho, nos itens 1 e 2. E aí, então, especificamente sobre o item 3, que a gente vai se debruçar um pouquinho melhor, que é o item não vim trazer a paz, mas a divisão, Mateus vai falar em capítulo 10, versículo 34 a 36, que Jesus nos disse: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. E ainda em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, vim para lançar fogo à terra, e é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com o batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. E aí ele continua, nessa mesma toada. E aí, para a gente, parece um pouco difícil conceber que essas palavras tenham saído da boca de Jesus, Ele que foi a personificação da doçura, do amor ao próximo, Como ele poderia ter trazido essas palavras que soam tão estranhas, como nos diz o título do capítulo, soam contraditórias com o evangelho que ele ensinou e viveu. E aí a gente pode pensar em algumas hipóteses que podem explicar, essa estranheza que é gerada pelos versículos trazidos em todo o capítulo, em todos os itens. A gente pode pensar que essas falas de Jesus foram escritas pelos discípulos e podem não ter expressado bem seu pensamento. É uma hipótese, A segunda hipótese é que o sentido pode ter sido alterado na tradução, do hebraico para o grego, para o inglês, e uma mesma palavra da língua hebraica que não era tão rica, que tenha vários significados.
Mas especificamente sobre esse item 3, né, não vim trazer a paz, mas a divisão, a gente não pode levar ao pé da letra o que Jesus falava, né? O que Jesus falou nesse versículo, porque ele falava muito para a população da época, né? Para o contexto cultural da época. E ele falava, então, através de alegorias, de figuras de linguagem, para alcançar os corações da época, né? Então, a gente não pode interpretar ao pé da letra. Para interpretar, a gente tem que ter por referência e não perder de vista a base, né, a pedra angular de todo o edifício que Jesus veio construindo, que é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. E a gente precisa partir também da perspectiva da vida eterna, entendendo que Jesus é um espírito puro. Então, para interpretar essas palavras, a gente precisa partir daí, não podemos deixar isso de lado, né? Então, quais os ensinamentos que o nosso mestre poderia ter trazido com essa fala? Não vim trazer a paz, mas a espada, mais a divisão, né? Aí a gente vai ter o Espiritismo trazendo as chaves para a gente entender e interpretar esses sentidos, que são sentidos alegóricos, mas muito ricos e profundos, né? Como a gente disse, são elementos culturais, contextuais da época, e que vão, às vezes, dificultar a nossa interpretação, tanto por esses elementos, quanto, às vezes, pela nossa incompreensão das leis divinas. Então, o Espiritismo vem contribuir com essa interpretação. E aí, uma das perspectivas que a gente pode trazer para analisar essa fala é de que o evangelho que Jesus trouxe iria ferir interesses na época, né? Os seus ensinamentos, as novas ideias seriam alvo de oposição, porque ferindo tantos interesses, trazendo tanta oposição, mostra o quanto essas ideias eram importantes e verdadeiras e quantos resultados elas trariam. Então Jesus já sabia, né, em toda a sua sabedoria, que os seus apóstolos, os seus seguidores, inclusive seguidores de séculos após a sua vinda, enfrentariam lutas árduas, enfrentariam resistência, né? Mas foram justamente essas lutas, a força das ideias de Jesus que fizeram com que essas ideias sobrevivessem à morte do homem, vamos dizer assim, né? Então, à época, as pessoas que se opunham às suas ideias acreditavam que matando o homem matariam as ideias. E foi o contrário, né? Então, o Evangelho de Jesus ele vem subverter crenças, né, romper abusos, contrariar interesses. O que não significa que essa frase justifique as guerras religiosas ditas cristãs, né, que são fruto de uma falsa interpretação. Justamente dessa interpretação ao pé da letra, né, que vai desconsiderar os seus ensinos, que vai desconsiderar o amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a divisão, ele vai dizer isso porque a falta de compreensão da sua doutrina trouxe e trará lutas sangrentas. Ainda que essas lutas não sejam sangrentas mais literalmente, né? São lutas. Agora, a luta, a perseguição, ela é moral. Ela vai ser contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição. Então, agora a luta é contra nós mesmos. E essa luta continua, porque ela vai contra interesses ilusórios, contra interesses materialistas e egoístas, né? Então é por isso que o Espiritismo vai nos ajudar não só na interpretação, mas também na contextualização para as nossas vivências atuais, né? Porque a gente está vivenciando agora. Então, o Kardec vai nos dizer, assim, nesse capítulo, nesse item, buscando traduzir o pensamento de Jesus. Ele vai dizer assim: a guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de o combate, sem resultado, que consigo traz unicamente desolação
e perturbação até os seios das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Todos, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenham ensinado. Então, a gente precisa meditar nessas palavras e nos questionar, né? Será que a gente alcançou já essa compreensão que Kardec vem nos trazer lá no século XVIII, né? Será que a gente já está buscando a fraternidade entre os nossos irmãos de doutrina? Será que a gente realmente já cansou do combate? Será que a gente já está aceitando quais são os nossos verdadeiros interesses? Ou a gente ainda está deixando a matéria se sobrepor? Mesmo tendo o conhecimento da vida eterna, que a vida continua, que somos espíritos imortais, né? Então, será que a gente ainda está iludido como os pagãos de antes, de quando Jesus veio, né? Será que a gente está em luta contra o nosso homem velho? Então, assim, uma figura que vai ensinar muito para a gente sobre essa luta contra o homem velho é Paulo de Tarso, né? Lá, depois da sua conversão em Damasco e da sua dedicação incessante pelo cristianismo, a gente vai ver essa trajetória dele na constante luta contra o homem velho. E aí essa história a gente pode conhecer um pouquinho melhor no livro Paulo e Estevão, né? Escrito por Emmanuel, de psicografia do Chico. É uma leitura imperdível, muito comovente. O livro é esse aqui, eu não sei se dá para ver, né? Mas um pouquinho para cima só, que dá para ver. Aí. Uhum. Então, a gente vai ver nesse livro a luta de Paulo, né? Entre a vaidade dele de outros tempos, de quando ele era Saulo, que ele estava acostumado aos aplausos, aos louros efêmeros, né? E, por outro lado, é a luta, então, dessa vaidade de outros tempos com a renúncia de si mesmo, que ele começava a construir, buscando exterminar o homem velho. Buscando exterminar o homem velho com muita disciplina e sacrifício, como ele foi orientado pelo mestre Gamaliel. A gente vai ver isso nesse livro. E aí, outro exemplo, entre vários que a gente pode dar, né, sobre as vivências de Paulo, está nas cartas que ele escreveu a Timóteo, que era um jovem dedicado, que caminhou com ele na divulgação do cristianismo. E aí ele vai dizer para o Timóteo, na segunda carta dele, no capítulo 3, versículo 12, que e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E aí o Emmanuel vai comentar esse versículo no livro Vinha de Luz, no capítulo Sofrerá Perseguições, que o mundo raramente tolera, né, o código de conduta trazido por Jesus. Então, se a gente se sente ferido, se a gente procura a justiça terrestre, as pessoas vão nos aplaudir, vão achar que a gente é sensato, mas se a gente escolhe o silêncio, se a gente oferece a outra face, a gente recebe a ironia, né? Então, são perseguições constantes por seguir o caminho de Jesus. E aí a gente pensa nisso, né? Quais são as perseguições que hoje nós, espíritas, cristãos, poderemos sofrer no mundo? E aí, outro exemplo também na mesma carta, o Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combater o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí, sobre esse versículo, Emmanuel também vai comentar no livro Palavras de Vida Eterna, que nas lides da nossa evolução, a gente tem o combate e a gente tem o bom combate. E aí, quando a gente se dispõe a lutar contra nós mesmos, né? Se a gente se opõe aos sentimentos e às qualidades inferiores que a gente ainda traz na nossa alma, a gente está lutando o bom combate, que é diferente daquele combate de oposição ao outro, né? O bom combate vai nos libertar, vai nos contribuir para a nossa evolução. E aí o Paulo vai dizer isso, então, para o Timóteo, que a gente precisa lutar o bom combate. Então, se até conhecer o mestre, Paulo lutou o combate contra os cristãos, a perseguição aos cristãos, após a sua entrevista em Damasco com o mestre, ele vai passar a lutar o bom combate, o combate contra ele mesmo, contra o homem velho. E é a esse combate, a essa luta que Jesus nos convida quando ele diz que vem trazer a espada e não a paz, né?
porque a gente tem que pensar qual é a paz legítima que a gente vai buscar, né? Como é que a gente vai alcançar a paz verdadeira? Porque Jesus também falou que ele disse, né? A minha paz vos dou, vos deixo, mas não as dou como o mundo as dá. E aí parece uma contradição. Ele veio trazer a paz, mas depois ele diz que não. Mas na verdade não é uma contradição, né? Ele vem trazer o verdadeiro entendimento sobre a paz. Qual é a paz real que a gente quer buscar, né? É a paz que o mundo nos apresenta ou a paz que o Cristo nos apresenta? Porque a paz que o mundo nos apresenta, ela é a ausência de lutas, a ausência de dificuldades. Seria a estabilidade de todas as circunstâncias exteriores, né? A estabilidade financeira, a estabilidade na família, a estabilidade da nossa profissão. Já para o Cristo, para os seus seguidores, a paz está em outros patamares, em outras bases, né? Então, se a nossa vida ela é sempre marcada por lutas, por desafios, por mudanças, a gente vai precisar repensar essa paz. Então, a gente vai pensar a paz como algo que vai depender da maneira interior, como a gente luta com as circunstâncias exteriores, como a gente lida com as circunstâncias exteriores, na verdade, né? Essa é a mudança que o Evangelho nos convida. Então, o equilíbrio dos aspectos exteriores é uma paz que a gente nunca vai alcançar. A gente está bem no trabalho, aí tem um problema na família. Aí se ajusta financeira, aparecem outras dificuldades, né? Então, essa paz, no momento em que a gente vive da nossa evolução, a gente ainda não vai alcançar. E aí, a gente sabe pelo Espiritismo que a gente está sujeito aos desígnios do alto, né, aos convites à evolução. E aí é por isso que o embate verdadeiro, a busca da paz, não está nas circunstâncias exteriores, porque senão seria um embate infinito, né? Então, a busca da paz está na maneira interior com a qual a gente lida com as circunstâncias e com as pessoas, né? Essa paz está na nossa alçada, no nosso alcance. Então, o embate se transfere para dentro, né? Passa a ser essa luta transformadora na nossa postura interior. E aí o campo de batalha ele passa a ser interior e independer das circunstâncias, né? E aí é o que a gente já vê no Espiritismo. Na verdade, antes eu queria falar de um provérbio que o Arthur Paladares vai trazer nessa palestra. É muito bonito, ditado por Khalil Gibran, que ele vai dizer assim, ó, e disse o divino, ame a seu inimigo, e eu aceitei, eu entendi e amei a mim mesmo. Então, é essa reforma íntima, né? Esse combate que agora não é a espada levantada, mas é a cruz. A cruz representa essa espada fincada, essa espada que se estabiliza em nós, na nossa busca de lutar contra as nossas más tendências. Então, o Espiritismo, o cristianismo vem trazer para nós a possibilidade de nos conhecer, a possibilidade do autoconhecimento, de compreender as nossas dificuldades e a partir daí, a gente passa a se esforçar, estar em luta contra as nossas más tendências, né? Que é como nos diz, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, qual é o verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não é aquele que é perfeito, que já alcançou a perfeição. No capítulo 17, Sede Perfeitos, vai dizer assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Né? Então, já vem trazendo no Evangelho todas essas orientações para a gente se conhecer e buscar lutar contra os inimigos que são o nosso orgulho ferido, a nossa vaidade ferida, né? O nosso ego. Então, essa é a luta e o combate que a gente precisa passar a domar e passar a construir, então, a verdadeira armadura da paz. A armadura que está em nós, independente daquilo que está acontecendo ali fora. Eu queria, para finalizar, ler um pedacinho do que o Emmanuel traz no livro Ceifa de Luz, A Lição da Espada, que é muito bonito, né? Para a gente encerrar. E aí ele vai nos dizer assim: assim, se recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor
permanece viva e rija dentro de nós, a fim de que, ensarilhando sobre o pretérito a espada de nossa antiga insensatez, venhamos a convertê-la na cruz redentora, que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho, intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo-os ao preço de nossa própria consagração. A felicidade dos outros, a única estrada suscetível de conduzir-nos ao império definitivo da grande luz. Então, Arthur vai dizer, se aqui está doendo, se está mexendo com a gente, né? Se aqui dentro tá complicado, mas a gente está querendo lutar, é porque a gente está provavelmente no caminho certo, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Muito obrigada, Manuela, né? Que possamos combater o bom combate, que é exatamente esse dentro de nós, né? Na nossa reforma íntima, e que possamos transbordar essa paz que Jesus nos ensinou, né? E muito obrigada pela palestra. Você poderia fazer a nossa oração final? Faço sim. Então vamos nesse momento, nesse clima de gratidão, de harmonia, de sintonia com o nosso Mestre, com a espiritualidade amiga, agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos, de nos debruçarmos sobre ensinamentos tão importantes e pedir que a espiritualidade esteja presente em cada uma de nossas casas, nos protegendo, protegendo a nossa família, levando as energias necessárias para que possamos permanecer firmes e fortes no bom combate. Que essas vibrações se espalhem, todos os lugares estejam próximos e longe de nós. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Deus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, Manu, pela disponibilidade em aceitar o nosso convite, né? E a todos, mais uma vez, obrigada também pela companhia na noite de hoje. E até a próxima.